Amazônia. E chegando, me apaixonei, fiquei em Vira, me casei, tivemos filhos, me tornei político pensando em ser útil para a sociedade que me acolheu tão bem, aquela população humilde que me acolheu muito bem, com quem eu desfrutei muita amizade, ótimos momentos, ótimos relacionamentos. E aí saí, fiquei 4 anos fora, não havia reeleição, depois eu fui convidado a novamente concorrer, voltei a ser prefeito, fizemos um mandato muito Lá mesmo em exitoso Vira? lá em Vira, tivemos um programa de agricultura familiar que foi o de maior sucesso do interior do estado na época, e eu resolvi sair da política, fiz o vestibular de Direito, pensei, eu não dou certo para a política, eu gosto muito das coisas muito certinhas, na política isso é difícil, eu vou para o mundo do direito, vou estudar para ser juiz. E no meio do curso da UFAM, várias lideranças da região do Juruá vieram me convidar para ser um candidato de consenso a deputado estadual, porque há 8 anos nós não tínhamos um parlamentar que representasse a região. Acabei aceitando, eu não tinha dinheiro para a campanha, mas disseram, não, Luiz, vai todo mundo te ajudar e tal. E eu voltei. Voltei à política e fui eleito deputado estadual. Com esse primeiro mandato, em que eu me dediquei muito ao interior, principalmente à região do Juruá, eu fui ampliando minha atuação no interior, eu voltei, reeleito, e fui ser secretário de Produção Rural. E secretário à época de uma secretaria que estava sendo reimplantada. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu sou de uma origem de agricultura, né? Trabalhei como agricultor, pequeno produtor, e ficamos 2 anos e pouco na CEPRO. Depois eu me desentendi com o então governador Eduardo Braga e tomei outro rumo. Decidi ser um político independente, manter minha coerência e não estar associado àquilo que eu entendo que está errado. E estou assim até hoje, porque eu prefiro procurar o lado certo. Pode ser o caminho mais difícil, mas eu quero estar em paz com a minha consciência. E, aproveitando esse momento que você fala que teve esse desentendimento com o Eduardo, o teu temperamento é forte? Como é que é isso aí? Como é que se dá? É quando você se aborrece, é para o enfrentamento? Não, eu tenho momentos de enfrentamento, mas eu sou um homem do diálogo. Eu fui parlamentar de posição. Alguém dizia, o Luiz Castro era de oposição. Não, sou um cara de posicionamento. Se o governo apresentava algum projeto bom, alguma proposta boa, apoiava. Se era algo que me repugnava porque seria ofensivo à ética ou ao bem público, eu ficava contra. E mostrava com clareza porque eu estava contra aquela proposta. Eu tentei aperfeiçoar e algumas vezes consegui propostas de governo que precisavam ser melhoradas, que tinham defeitos graves. Então, eu sempre trabalhei muito no parlamento para buscar a convergência do bem comum. Dialoguei muito com os deputados de situação, os governistas, e acho que o político precisa, no século XXI, ser um político de posicionamentos independentes. Ele tem que representar a sociedade, ele não pode ser intransigente. E o meu desentendimento maior com então, o governador Eduardo Braga é de cunho da interpretação que ele tinha sobre as políticas públicas, principalmente sobre a ética do trabalho, que não há um lugar do mundo que tenha se desenvolvido sem ética do trabalho. E o Amazonas gerou um paternalismo atroz que remonta àquela velha canção do Luiz Gonzaga, aí doutor uma esmola a um homem que é ação, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. E eu percebi que essas políticas paternalistas, clientelistas, iriam levar o Amazonas onde ele está hoje. E eu disse, eu não vou compactuar com isso. Eu não vou apoiar aquilo que eu sei que vai dar errado, como de fato deu. A Zona Franca é pujante, ela gera renda, gera receita, gera empregos importantes, não suficientes, mas importantes, mas nós não desenvolvemos nenhuma economia complementar porque o paternalismo impera. Ensina-se o homem e a mulher da Amazônia a pedir do político, a pedir do governante, e não a ter as oportunidades que ele tem que ter para viver com qualidade de vida, para, inclusive, abrir espaço para as oportunidades dos seus filhos, dos jovens. Isso na tua visão ainda muda, tem condição de mudar, ou você acha que ainda é para um futuro muito distante? Eu sou daqueles que acham que tem que plantar as árvores, tem que semear. Nem sempre você vai colher. Quando você planta uma castanheira, já na idade que nós estamos, talvez a gente não vá colher nenhuma castanha, mas nossos filhos e netos vão. Eu sou cristão, então há um lema do Evangelho, há um trecho do Evangelho, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Eu sei que meu tesouro não está aqui, o meu tesouro está em outro lugar.
aqui é passageiro. Então não adianta eu amealhar fortunas, me tornar um político do poder ou do dinheiro, como infelizmente vários políticos, muitos se tornaram aqui no Brasil, porque um dia eu vou partir. E eu preciso partir em paz com o meu Criador. Eu preciso ter a consciência de que eu busquei fazer o bem, amar o próximo e não ser um fariseu dizendo uma coisa e fazendo outra. Então, esta fé, ela me motiva. Eu não sou um carola, dialogo com todas as religiões, tenho amigos evangélicos, espíritas, da Umbanda, ateus, mas eu me guio pelos valores e princípios que eu aprendi ao longo da minha vida e para eles eu não abro mão. Não adianta vir com milhões de reais, porque eu não abro mão dos meus princípios e valores. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. A gente sempre fala do pós-pandemia, que ainda existe um resquício muito forte, isso não só aqui no mundo todo, né? E a gente percebe também que as pessoas passaram, o que nós esperávamos era que mudasse de uma forma assim bem latente, né? A questão do olhar à humanidade, desse olhar do próximo. Mas o que aconteceu foi o contrário, pelo menos é o que a gente percebe até agora. As pessoas estão mais egoístas. Eu não sei se isso é uma opinião personalíssima, mas eu não sei se você enxerga dessa forma. E ficou uma coisa agora, a gente enxerga isso aí, lógico, né, nessa dualidade que está tendo aí entre a disputa presidencialista. Mas o que de fato precisa mudar para você bater assim na mesa e dizer, não, precisamos mudar aqui para termos sei lá, alguma colheita mais favorável na frente? Primeiro, aprender a não roubar a colheita atual. Opa. O nosso grande problema não é ideológico. Nosso grande problema é cultural, ético e moral. Nós não praticamos aquilo que nós ensinamos e que nós aprendemos nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Nós achamos que louvar a Deus é estar dentro de uma igreja e quando eu saio daquela igreja eu faço qualquer coisa, por poder ou por dinheiro. Eu decidi que não é assim comigo, eu não vou fazer qualquer coisa. A Bíblia é só um objeto do sovaco, como fala aí. E aí tem um excessivo apelo para o consumismo, de um lado. Quer dizer, você tem que mostrar a marca de grife, você tem que ser aquele cara que tem um iate, que tem uma moto, que tem um carrão, que tem uma mansão, como se isso fosse substância da vida, mas não é. A vida, ela tem o sentido dos relacionamentos. Relacionamento na família, com os amigos, local de trabalho, com a natureza, com o meio ambiente. Essa é a grande riqueza que Deus nos permite desfrutar nessa vida, apesar de todas as dificuldades. Mas as pessoas transferem isso para os bens materiais. Não todos, mas muitos. Aí vem a ganância. Eu faço qualquer coisa para poder chegar na posse daquele bem material. Isso contaminou a política também. Outra coisa é tirar o pior do ser humano em relação ao ódio. Eu tenho que odiar o meu adversário. Eu tenho que odiar aquele que pensa diferente de mim. Isso é um grave erro. Jesus nos ensinou a amar e ter misericórdia. Ele lá, no momento da sua crucificação, ele pediu, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, a gente precisa separar o pecado do pecador. Eu posso discordar dos políticos, mas não preciso odiá-los. Agora eu tenho que odiar o pecado, o erro. Esse eu não posso aceitar. E foi assim que eu agi como deputado, com a base governista. Para que eu vou me indispor aleatoriamente com todo mundo? Vou dialogar, mesmo quando eu não concordo. Agora, quando vem uma questão de princípio, aí você vai ver o Luiz Castro bravo. Eu não abro mão dos meus princípios. Posso perder a eleição, posso perder até a amizade momentânea, mas acho que nós temos que ter princípios. E princípio é diferente de convicção. Convicção você pode mudar. Princípio é algo imutável, é a essência do caráter. É o que te formou. E o povo brasileiro precisa resgatar essa coisa de o mais importante é ter um caráter para o bem. Diferenciar temperamento de caráter, compreender que temperamento pode ser difícil, mas se o caráter for bom, é melhor do que ter um mau caráter com um bom temperamento.